Uma boa noite, muito bem-vindos a essa live. Se você já fez bolos e você acredita que bolo é sempre feito com fermento químico, ou se você já enfrentou problemas fazendo bolo, seja bolo queimou, bolo não cresceu, ou na hora de tirar o bolo do forno ele perdeu todo o volume, essa live é para você. A live de hoje vai ser um pouco diferente do que as lives que eu geralmente faço, né? Primeiro porque eu não vou ficar sozinho nessa live hoje, e segundo porque vamos falar mais sobre bolos, como já falei agora no começo, e vamos falar um pouco sobre as diferenças entre fazer pão e fazer bolo, e também queremos identificar uns pontos onde se atentar se você quer fazer bolos ótimos. E como eu não entendo tanto de bolo, eu entendo mais de pão, eu pedi ajuda e mandei um convite para a minha colega e amiga, e fico muito feliz que ela topou. E é a Elenice Cani que vai ficar hoje comigo aqui. Vamos ver se dá certo já para entrar aqui. Um momento, eu acho que eu já vi ela aqui no... Vamos ver... O que faço aqui? Eunice, você consegue apertar aqui para entrar? Para pedir entrar? Eu não estou achando aqui como eu consigo chamar. Eu cliquei no seu nome, mas não está entrando. Só um momento, gente, já vamos resolver. Normal, né? Ao vivo é sempre assim. Agora acho que vai. O volume está rodando. Boa noite, Denise. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, tudo certinho. E Um você? grande prazer ter você aqui comigo hoje. Muito obrigado que você tomou esse tempo para ficar junto com a gente e compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? Imagina, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. A gente se conheceu já há um tempo atrás aí nas redes sociais. Assim que eu comecei, né? A gente se encontrou, Sim. né? E sempre te acompanho e vejo em você um grande padeiro dos pães alemães. Eu gosto muito de ver o seu trabalho, né? Obrigado, igualmente. Foi bem, faz quanto tempo mesmo que você está nas redes? Porque como você falou, eu também eu comecei, você foi uma das primeiras pessoas que apareceu para mim, assim, eu acho. Tem muito tempo. Eu Uhum. estou né? Porque eu Ah, creio que foi um pouco grande, até compreender um pouco o crescimento que eu tive nas redes. uhum. Durante a pandemia, né? Foi uma Entendi. história de pandemia porque eu era uma pessoa que fazia pães em casa, né? Para os amigos, para a família, e Uhum. uma apaixonada em fazer pães apenas. Né? Mas na pandemia, as amigas e família me pediram para ensinar a fazer os pães de fermentação natural. Mas Uhum. estava em pleno lockdown, né? E eu Sim. falei, como vou ensinar para vocês se estamos todos, né, cada um na sua casa? E Sim. surgiu a ideia de um grupo. Formei um grupo no Facebook, né? Uhum. E ali eu postava meus vídeos. Legal. Então começou mais de uma forma mais pessoal, assim, mais direto com as Muito, pessoas. muito Uhum. pessoal para a família Uhum. e amigos Olha só. muito chegados, Uhum. né? E eu convidei, acho que no máximo 50 pessoas para fazer parte do meu Uhum. grupo, Bastante. Uhum. mas houve uma
Houve uma Uhum. explosão daí para frente, que eu não consegui conter. Ah, entendi. Ah, dá trabalho, né? Isso é difícil. E tem Consegui, muitas perguntas o tempo todo. sim. Sim. E para quem não te conhece, você é de qual parte do Brasil, Elis? Bom, eu sou Helene Sicani, deixa eu me apresentar direitinho, Tá então. certo? Eu sou capixaba, sou de Uhum. Espírito Santo, né? Sudeste do país. Eu estou hoje na capital, que é Vitória, Uhum. mas eu sou do interior, né? Minha cidade natal é Montanha, no norte do estado. Uhum. Montanha fica mais ou menos 350 quilômetros da capital. E eu me divido entre Montanha e Vitória. Uhum. Entendi. Então tem família lá Minha, na sua. minha família é toda de Montanha, mas eu tenho família aqui também em Vitória. Então, Uhum. Entendi. É engraçado que dá 350 quilômetros, para mim parece pequeno, né, o Espírito Santo, mas mesmo assim tem distâncias grandes aí. Sim. ele é um estado bem pequenininho mesmo. Nós temos É. aqui 4 milhões de habitantes no estado. Uhum. Sim, mas eu acho que isso parece pequeno porque o resto é muito grande, né? Sim, mas é um Aí, estado muito bonito. sim. E assim, como você mesmo começou a fazer pão, Helenice? Olha, Como foi isso, assim, o seu encontro com a panificação? eu sempre fiz pães, desde a minha adolescência. Sempre Uhum. apaixonada em fazer pães. E aprendi com a minha mãe, né, italiana. Uhum. Ah, tá. E na minha infância, a gente comia, na minha adolescência, eu comia um pão de fermento químico, né? Mas Uhum. o que tinha na minha casa era o fermento natural, né? Porque Uhum. era raro ainda as famílias que tinham acesso ao Uhum. fermento. Eu morava na roça, eu nasci numa roça. Uhum. Então, era muito difícil a locomoção e adquirir produtos, né, Sim. industrializados. Então, era tudo feito dentro de casa, inclusive. Uhum. Mas aquele foi o melhor pão que eu consumi, né? Entendi. Então foi logo no começo, já que você já fez pão de fermentação natural. Sim, porque na verdade eu busquei aquele sabor da minha infância, Uhum. da minha adolescência. Então eu descobri, na verdade, assim, a receita do fermento natural na minha família se perdeu. Ah, Quando entendi. entrou o fermento químico, foi perdida a receita. Ela Uhum. foi passada. A minha mãe não passou para mim essa receita. Ela ficou perdida, né? Uhum. Então eu fiquei com aquele sabor, né? Ah, sim, isso a gente lembra. Sim. Era a minha melhor memória da minha infância. Uhum. E um pão assado no fogão a lenha, né? Era Ah, fogão, é outra coisa também. outra coisa, né? Então era muito especial. Uhum. Então eu busquei esse sabor. E na minha adolescência, juventude, eu reencontrei o fermento natural, Uhum. né? E aí, Ah, assim, paixão à primeira vista, né? Eu tenho meu fermento já. Tem alguns anos que eu tenho o meu fermento, só guardo esse pouquinho mesmo, não precisa de. uhum. Estou apaixonada Sim. Ah, muito legal. Sim. por isso. E você faz pão, mas assim, você vende o seu pão também? Não, não, Uhum. eu não. Tá. Eu não sabia, por isso. Mas assim, você dá curso, né, ainda assim, não é da mesma forma que você falou, mas você tem um curso. Eu tenho curso. O foco, na verdade, nem era curso, porque quando eu comecei por gostar do pão, né? Das Uhum. pessoas que eu presenteava gostavam do pão que eu fazia, né? E me pediram para ensinar. Eu fiz os Uhum. vídeos, aqueles vídeos funcionaram. Eu não imaginava que aquilo fosse funcionar, né? Porque um Uhum. vídeo caseiro, eu mesmo fazendo ali, eu nunca tinha feito nada parecido com isso. Apesar de ser professora de carreira, eu sou bióloga, a minha formação Uhum. profissional é bióloga, Yeah. já Uhum. na área, né? Mas em mídia social não tinha nenhuma experiência. Uhum. Sim.
É bem diferente, né? Assim, tem muita coisa nova, assim. Foi um aprendizado muito, Sim, muito louco, assim, na sim. minha vida. Mas muito gostoso de fazer. Hum. Não, é bacana, assim, quando você aprende uma coisa nova e tá dando certo também, né? Muito bom. Tá de parabéns, inclusive. Obrigada, muito obrigada. Era muito gostoso ver aqueles vídeos dando resultado. Eu ensinei Uhum, passo a passo do Levan, né? Eu postava diariamente os meus videozinhos. E as uhum. horas todas iam lá e Lenice me perguntava como é isso, como é aquilo, eu ia respondendo, ajudando, e a gente ia fazendo o processo juntas. E foi Uhum. muito bacana o resultado e me levou até aqui, né? Sim. As minhas alunas lá no Facebook falavam, Lenice, faz um curso. Aquilo não me passava pela cabeça, de jeito nenhum. Nunca me passou pela Uhum. cabeça fazer curso, né? Mas, como eu não estava mais dando conta também, porque era muita gente, Sim. o meu grupo ele cresceu em 3 meses, assim, uma proporção tão grande que eu não dava conta, passou de 50 para 30 mil Ah, pessoas no sim, grupo. é muito mesmo. Muita gente querendo aprender. Conta, eu não tinha braço para responder a todos. Eu sei como é. Sim, Eu sim. acordava 4 horas da manhã e ia responder as minhas E alunas no a gente sente, né, uma responsabilidade e uma obrigação de responder, assim, a gente quer ajudar, assim, só que realmente chega um momento que Facebook. Não tinha. não tem mais como dar conta. E eu E, sinto responsabilidade. Eu tinha que ajudar. Eu não podia deixar aquela aluna que começou a fazer não terminar, entendeu? sim. Mas é muito bom que tem esse meio hoje em dia, né, para fazer uma coisa que você consegue ensinar para mais pessoas. E eu gostaria de perguntar, assim, se eu quero fazer parte do seu curso, como eu faço? O meu curso hoje ele está na plataforma da Hotmart, né? Uhum. Tenho já alguns alunos lá, graças a Deus. Estou abrindo uma nova turma, acho que semana Uhum. que vem. Então é em É, turmas, assim, turma, depois. porque Uhum. é prático, né? A gente trabalhar com turmas, né? Uhum, entendi. Então, no momento, tem a opção de entrar lá numa turma, é isso? Que vem a gente vai colocar na bio o link para poder acessar meu curso e quem Uhum. tiver interesse está na minha bio. Ah, tá. O link. Ótimo. Muito bem. É importante, né, divulgar. Muitas pessoas não sabem, então tá ali o curso numa turma. Sim. Agora eu vou ter que dar uma espiadinha aqui nas perguntas que eu coloquei Tá. aqui. Ah, bom, o que a gente falou, né, mais sobre os pães e como foi a história, como você chegou a fazer pão. E os bolos, como ele tipo, sempre fez parte também, ou como foi essa parte dos bolos para você? O bolo, eu acho que quem gosta de fazer pão gosta de fazer bolo. Ou comer, pelo menos, né? Né? Sim, difícil quem não goste. A família gosta, né? Então, assim, eu comecei com os pães, né? O que eu buscava era o pão de fermentação Uhum, natural, mas eu esbarrei no bolo, porque eu sempre também gostava. Eu gosto de cozinhar. A cozinha faz parte da minha vida, né? entendi. E me atrai sobre todos os aspectos, a cozinha. E o bolo, ele veio junto nessa esteira aí de fazer o pão. No meu método, alguns padeiros não trabalham assim, eu não sei se você trabalha assim, mas eu trabalho com o descarte levando, né? Esse que Uhum, eu tiro uma isca daqui, aqui eu tenho 50 gramas. Eu tiro uma isca de 30 alimento para uhum, 100, 150, tiro dali para fazer o pão e guardo o restante. Mas aqui no potinho sempre sobra um pouquinho. uhum, Uso mais como fermento mãe. Eu coloco em outro pote e chamo de levain descarte. Então, tudo que sobra da minha alimentação, eu junto num potezinho e vou guardando na geladeira. É o meu levain descarte.
Eu não sei se você trabalha dessa forma. Eu geralmente, quando sobra assim um pouco, assim, é um pouco diferente, eu acho, porque eu faço, mas eu não sempre uso o meu fermento natural e às vezes ele fica bastante tempo na geladeira, né? E daí eu faço só uma alimentação só para deixar ele, Mais forte. não deixar ele morrer, né? Eu digo assim, e daí às vezes eu faço isso já mais rápido também, e daí o descarte fica bom ainda. Daí volta e meia eu uso também para fazer um pão ou fazer alguma outra coisa, bolo, que seja o que for, né? Mas muitas vezes, no meu caso, daí já tá meio azedo, já precisa 2, 3 alimentações para ficar bom. Daí esse descarte eu não costumo usar, esse vai para composteira, assim, que é bom também, né? Daí As os plantas, bichos gostam também. bicho, Sim. planta, gosta. Então, eu costumo deixar até 10 dias, Uhum. né? Passou daí, eu já não uso, mas com 10 dias, ele na minha geladeira, eu Fica, uso sim. para Uhum. bolo. E geralmente bolo daí você faz pão também, pão descarte. Descarte, não costumo fazer pão. Eu só Uhum. uso o levain ativo para fazer pão, tá? Por isso que eu tenho sempre 2 potinhos para separar. O meu levain, mãe, ele está sempre ativo, sempre pronto para uso. Eu alimento ele sempre 3 vezes na semana, quando eu não faço pães todos os dias, para ele sempre estar pronto, forte e ativo. Né? O que Uhum. sobra daqui que eu guardo no outro potinho, que aí eu vou fazer outras receitas. Eu faço panquecas, grissines, os bolos. Ultimamente eu estou na Tanta fase de bolo. Tem coisa boa. muitos bolos, Sim, eles tem muita opção, né, que dá para fazer assim, aproveitar. E são é bom, maravilhosos. daí geralmente não precisa tanto, daí quando o sabor já tá um pouco acidinho, não aparece muito, né? Ainda tem essas partes boas, assim. Uhum. No bolo, ele fica zero ácido. Não, Uhum. não mostra essa acidez no bolo. Então, mostra um sabor diferente. O Uhum. bolo tem um sabor muito especial. É um bolo mais denso, ele é mais trabalhoso. Não que seja trabalhoso, ele é mais demorado, né? Isso. Porque Uhum. quando eu faço ele 100% levain, eu tenho bolos que é 100% levain. Então, eu tenho Uhum. que deixar acontecer a fermentação fora do forno, né? Eu preciso deixar que ele leve de umas 3, 4, dependendo da temperatura, até mais, até umas 6 horas, para ele Uhum. levar Bastante. no forno quente, né? Sim. Eu tenho a opção de usar também o bicarbonato de sódio nesses Uhum. bolos. Para dar uma forcinha juntos. Aí eu posso colocar ele imediatamente. Uhum. Eu não Sim. preciso esperar esse tempo, né? O bicarbonato é um fermento químico, né? Mas ele, em contato com os líquidos ali da minha receita, ele transforma em gás carbônico, que é o gás Uhum. que faz o bolo crescer, né? A massa crescer e se expandir, e sobra água. Então, a gente assim não tem um subproduto quando usado na proporção correta. Você não tem um subproduto que vá, por exemplo, deixar um gosto metálico. As Uhum. pessoas reclamam do bicarbonato, é que ele deixa um certo gosto metálico. Mas se você trabalhar com a proporção correta, esse gosto não se apresenta no bolo. E também uma acidez, né? Na temperatura correta, o forno tem que estar sempre muito bem quente, né? Uhum. Normalmente o bolo de fermentação natural ele demora um pouquinho mais para assar Um e é abraço. uma temperatura um pouquinho mais alta. Normalmente os bolos a gente assa 180 graus, né? O de levain a 200 graus e um pouquinho mais demorado, porque é um bolo que tem mais estrutura por conta do levain. Né? Uhum. Entendi. E você acha, assim, quando se faz bolo, não tem muito essa parte de modelagem, né? Tipo, geralmente uma massa mais líquida, mais fácil, eu diria, assim, para fazer do que um pão. Isso, você tem a mesma opinião sobre isso? Sim, o bolo, né? É você juntar os ingredientes, né? E colocar numa forma, porque ele é mais líquido, né? Colocar para assar. Só que, assim, tem toda
a mesma técnica que a gente utiliza para fazer bolos, né? Sem o levain, com fermento químico, a gente traz também para o fermento natural. A ação dos ingredientes numa ordem correta, não bater muito a trigo, porque senão você desenvolve glúten, né, que é uma característica. O pão, eu quero glúten bem desenvolvido, né, para formar aquela estrutura do pão e ele dá aquele belo salto de forno dentro do seu forno. Já o bolo, não, eu não posso bater, né, eu tenho que apenas misturar e de forma delicada. Né? Eu faço uma esponja com o meu levain, eu faço. O início de um bolo de fermentação natural é o descarte levain, água e um pouquinho mais de farinha de trigo. Né? É como se eu fizesse uma superalimentação de um fermento natural. Né? E você faz essa esponja, você já faz com açúcar também ou não? O açúcar vem depois. A segunda etapa. Primeira etapa, só o fermento, água e farinha de trigo. Né? Deixa o levedar por umas 3, 4 horas. Ele vai virar uma super esponja, bem aerada, mesmo com levain descarte. Tá? Ele vai ativar novamente, ele vai levedar. Vai ficar uma esponja linda. Né? Fica muito bonito. É bonito mesmo. Eu gosto também de ver essa estrutura dele. A estrutura dele é linda. Eu quase nunca resisto de abrir um pouco para ver como fica por dentro. É maravilhoso. E aí, quando essa primeira parte está assim crescida, levedada, bonita, com textura esponjosa, eu preparo a segunda parte do bolo. Que aí eu coloco ovos, né? O açúcar, a gordura. Normalmente eu uso uma gordura líquida, um óleo, porque o óleo traz mais umidade para o bolo, diferente. A manteiga traz muita cremosidade. Né? Tem aquele sabor característico também. Né? A gente procura usar um óleo que não deixe sabor, que seja mais neutro, né? Para não trazer sabor, né? E nem atrapalhar o sabor que o fermento natural dá para o pão, para o bolo de fermentação natural. Porque é espetacular, só provando para a gente sentir o bolo de fermentação natural. Então, assim, são 2 fases para fazer o bolo de fermentação natural. A primeira, eu faço a esponja. Depois que essa esponja levedar, eu preparo a segunda. Ovos, açúcar. Eu posso fazer com frutas também. Eu adoro colocar fruta. E aí eu pego essa segunda parte e acrescento na esponja. Né? E aí, essa fase agora, a gente tem que misturar com fouet. Normalmente, a gente vai usar fouet. Né, deixou tudo pronto. Porque as pessoas... É especialista mesmo. Eu preciso só disso aqui, gente. Não preciso mais nada. Não uso batedeira, tá? E uma balança, né, Timo? A balança na panificação e na confeitaria é tudo. E a gente tem que ter essas medidas bem controladas. Elas são balanceadas, igual para fazer pão. Eu não posso colocar, vou colocar 400 gramas de farinha de trigo, 200... Não posso fazer da minha cabeça. Essas receitas, elas são todas balanceadas. Às vezes, eu publico uma receita, aí muitos seguidores ou alunas, olha, Lenice, eu posso colocar só 2 ovos em vez de 3? Não. Pode, né? Mas o resultado vai ser outro. O resultado vai ser o mesmo. Né? Lenice, eu posso colocar menos óleo? Eu achei muito óleo. Olha, normalmente a gente coloca entre 40% e 50% do total de farinha de gordura. Né? Então, eu mexo muito. Eu tenho um certo limite ali para mexer nessa quantidade. Né? Se eu mexo muito, se eu estou pedindo 200 gramas de uma gordura, e ela fala, vou botar 100 porque eu achei muito. Não vai dar certo. Né? Vai perder a umidade, o bolo vai ficar ressecado. Né? Então, as medidas, elas precisam ser seguidas, né? Porque senão você perde. Você pode até ter um bolo gostoso no final,
mas não vai ter aquela estrutura de um bolo macio, com uma textura macia, mais aerado, você perde isso. Entendi. Então, essa parte do bolo, assim, feito com fermentação natural e de pão, é igual, basicamente, que, assim, os ingredientes tem que seguir a risca, mas os tempos já não, né? Os tempos daí variam bastante. Enquanto a gente faz um pão com 24 horas, e dependendo da farinha, até mais tempo, no meu caso, eu só uso farinhas nacionais. Eu acho que você usa as farinhas mais alemãs, não sei, talvez. Eu uso o que tem aqui também. Normalmente, muito raro que eu uso algo assim, me lembro. Tenho 2 pacotes de farinha italiana aqui, mas nem cheguei a usar ainda. Mas não costumo, eu uso farinha nacional também. Eu costumo boa. São boas, sim. Eu costumo usar o que tem do meu mercado. Eu costumo falar sempre para as minhas seguidoras. Gente, não adianta você querer comprar uma farinha muito cara ou pagar um frete absurdo. Se a gente consegue trabalhar com uma farinha que tem perto do seu mercado, é você saber usar a farinha que tem perto de você, sem pagar. Com o bolo é a mesma coisa. No bolo, a gente tem que atentar só para uma coisa, Timo. O pão, a gente usa uma farinha mais forte, né? Uma farinha, porque a gente tem uma estrutura de pão, que ele é uma rede de glúten forte. Para ter uma rede de glúten forte, a gente precisa de uma farinha forte, né? E aí a gente usa uma farinha com mais proteínas. No Brasil, a gente nem tem essa nomenclatura, mas a gente olha na embalagem da farinha e procura aquela que tem 6%, 7% de proteínas, né? Agrega um pouquinho mais de força ao pão. Qual seria uma marca assim que você costuma usar? Tem. Eu gosto. Desculpa. É o que eu encontro no meu mercado, né? Isso sempre muda, né? Mas... polêmica é essa, mas aqui eu encontro aqui no meu estado a Venturelli, uma farinha muito boa. Nutella, uma farinha muito boa. Essa você usa para bolo? Eu não uso essas para bolo, porque elas são para fazer pão. Tá. Elas têm Só para deixar claro que então essas para pão mesmo. Para pão, eu uso as mais fortes. Para fazer bolo, eu uso aquelas que têm um pouco menos de proteína, porque eu não quero um pão, um bolo, né, com uma rede de glúten desenvolvida. Então, eu não preciso de uma farinha forte para isso. Eu uso uma farinha com 4,8, 5 de proteínas. Eu não sei, eu acho que nunca nem vi assim de tão baixo assim. Isso você acha nos seus mercados normais? Aqui a gente acha. Eu tenho uma farinha aqui no meu estado que é capixaba, que é a farinha que eu faço o meu fermento, inclusive, ela tem 5% de proteína. E é uma farinha. Qual é a marca? Posso perguntar? É a Regina. Regina, tá? Eu já ouvi falar. Eu nunca usei, mas a distribuição dela, ela assim, mais aqui no nosso estado, Rio de Janeiro, acho que sul da Bahia. Mas ela não chega. Mas é uma farinha que me agrada muito. O meu fermento é uma farinha que eu tenho sempre, nunca vai me faltar. Isso é importante, porque nossos fermentos são meio teimosinhos. Eles se acostumam com uma farinha e quando você troca, ele não gosta. Então, eu só uso a farinha Regina no meu fermento, né? E eu uso ela para fazer bolo. Ela tem 5% de proteína, uma farinha mais leve, né? E que dá bons resultados para fazer bolo. Né? Entendi. Porque é importante, né? Tem diferente, até na panificação mesmo, de pães diferentes. Tem momentos quando a gente não quer aquela força na farinha. E porque é engraçado, assim, muitas pessoas sempre, eu preciso de farinha mais forte e tal, mas às vezes é o contrário, né? Justamente no bolo, mesma coisa. É melhor e mais... assim, fica mais aquele jeito chiclete, né? Que no pão fica bom, assim, quando tem aquela textura mais firme, mais... que dá uma sensação diferente na boca, assim, ou mastigar e tal. E no bolo, realmente, a gente quer essa maciez.
Sim, a textura do bolo né, o que é que você quer no bolo, né? Você quer uma massa macia, fofa, na mordida, que ela seja gostosa, né? Que Uhum. o bolo se desmancha. Bolo de fermentação natural um pouquinho diferente, como eu já falei. Ele é um pouco mais denso, mas ele é muito fofo também, Uhum. entendeu? Ele tem essa maciez, né? Entendi. Não vou conseguir, talvez, aquela cremosidade de um bolo onde você infla a gema, os ovos com açúcar, né? Isso daí Uhum. você não vai ter, mas o sabor é sensacional. Eu eu tenho uma perguntinha. Você já fez, é que basicamente é um bolo de longa fermentação, né? Você já fez isso com fermento biológico também? Os bolos, Uhum. sempre fazia, não faço mais. Né? Eu não utilizo. Entendi. Uhum. O É porque na único Alemanha é bem comum, assim, tem vários bolos que são feitos com fermento biológico e é o mesmo tipo, o mesmo jeito, assim, só, assim, são mais neutro, né, digamos assim, porque não tem aquela acidez dos lactobacilos, assim. E eu, assim, eu fiz umas 2, 3 vezes, mas achei muito bom também, muito gostoso também. a gente não percebe a acidez no bolo, não. Não tem acidez, só se você quiser. É igual Uhum. no acidez, o meu fermento é zero acidez. Eu não gosto. E as minhas seguidoras e minhas alunas também preferem ele um pouco mais lático, um sabor mais de iogurte. Entendi. E Ah, você consegue sempre alimentando ele, isso? sim, a alimentação é tudo. Você consegue isso na alimentação. Né? Se você deixar ele lá, e também na hora de fazer o pão ou o bolo. Por exemplo, se eu alimentei e passei do tempo, por exemplo, eu fiz, alimentei o meu com 3 horas, ele dobra de volume, está pronto para fazer o pão. Mas se eu passar dessas 3 horas, essas bactérias elas vão produzir mais ácido e aí ele fica também com esse sabor ácido, né? Aí traz essa acidez para o pão. Se você Uhum. passar do tempo de uso dele. Ele passou do pico, né? E você deixa mais um tempo lá, mais 1 hora. Então vai criando os ácidos. Ele vai ficando ácido, né? E aí essa acidez passa para o pão. Entendi. Você pode incrementar isso com farinha integral, por exemplo. A Uhum. farinha ela é ótima para deixar um gostinho ácido Ah, no, tá. no fermento. Né? Ela Uhum. tem essa característica. Agora, no bolo a gente não quer isso, mas no bolo não fica. Mesmo que eu pegue um fermento que está na minha geladeira há 10 dias, eu normalmente falo 10 dias, mas eu nunca perco meus fermentos. Eu consigo pegar um fermento que está parado na geladeira lá há 15 dias, que já tem aquela aguinha por cima, meio marronzinha, que é sinal de acidez, né? Que já acabou, todos os amidos ali já foram consumidos. Eu consigo pegar aquele fermento e alimentá-lo novamente, trazer ele à atividade. Então, é muito interessante. E eu uso isso no bolo, eu não Uhum. descarto. Apesar da gente usar essa palavra descarte, e tem muitos padeiros que não gostam dessa palavra, né? Porque acham que está jogando fora. Mas o descarte, na verdade, é você tirar do fermento mãe, mas você usa depois em outras receitas. Zero acidez. Não tem acidez. Certo. Mais uma coisinha que queria perguntar, como eu falei, eu não tenho muita experiência fazendo bolos, mas eu fiz uns bolos também e sei que dá para usar amido também no bolo. E Dá, você usa isso também, às vezes? E como fica assim? Bom, primeiro você usa uma pergunta por vez, né? dá. Não costumo usar o Uhum. amido. Entendi. Já testou? Estou com o bolo agora em cima da minha mesa que eu usei o amido, que é o bolo de Olha só. Mas bolo de não funciona assim, não Não, atrapalha, não. ficou delicioso. Por quê? O amido ele traz mais maciez. Quando a gente fala nas farinhas, né? E às vezes eu não tenho uma farinha que tem uma quantidade menor de proteínas,
e eu quero usar aquela farinha, vou usar, eu não tenho farinha, vou usar a Venturelli, né? Aí eu faço. Como ela é uma farinha mais forte, eu não quero que ela passe essa força para o meu bolo, aí eu faço um blend. Eu coloco um pouquinho de amido, que isso traz essa leveza para a farinha, né? Se eu estou, minha receita lá pede 260 gramas de farinha de trigo, eu tiro 60 gramas de farinha e acrescento 60 gramas de amido de milho. Então, isso traz essa leveza para o bolo, né? Então, quem não tem acesso a uma farinha que tem menos proteína, consegue fazer dessa forma, misturando um pouco. Faz o blend. Tirar uma parte da farinha e substituir por amido. Maisena, né? Assim. E coloca amido. E aí você vai ter um bolo com uma textura mais macia, mais aerada, mais leve, né? E qual a pergunta aqui, Elinice, se amido de milho? Oi? É isso? Tive uma pergunta nos comentários se é amido de milho. Ah, sim. Alguém perguntou. Mas é maisena, isso? Sim, alguém perguntou aqui já. Que só já respondemos? Sim. Sim. Você já testou de fécula de batata? Eu acho que deve funcionar também, né? Olha, não, mas deve funcionar também. Eu acredito. Eu nunca testei também, não sei. Mas, assim, pelo que sei, o mais comum na panificação e na confeitaria é maisena mesmo. Sim, o pessoal que trabalha mais sem glúten utiliza muito a fécula, né? E o amido também. Mas eu não costumo utilizar. Meu foco é a farinha de trigo, né? E às vezes não. Dessa vez agora... Acertei. Eu tô com uma saga aqui com bolo de mamão. Eu inventei, eu tô com a perseguição, eu tenho que conseguir fazer o bolo de mamão com o levain. Eu fiz umas 4 tentativas. Essa é eu tô comendo ele. É muito saboroso, né? E nele eu usei umas 60 gramas de amido de milho, porque eu não estava conseguindo estruturar esse bolo. O primeiro que eu fiz ficou com uma textura de pudim. Entendi. Ele virou um pudim. Está uma delícia. Eu posso, inclusive, lançar a receita como pudim de mamão ao levain, porque ficou muito gostoso. Olha só, sim. Mas testando, né? A gente... Mas eu estou perseguindo a textura de bolo. Né? Então, eu quero essa textura macia, fofa, aerada. Né? Estou quase lá. Entendi. Eu acho que é a última tentativa agora. Mudar alguma coisa. Às vezes demora, né? Até chegar no ponto que a gente quer. E agora a parte mais prática, assim, mais prática talvez não é a forma certa de falar, porque a gente falou bastante coisa prática já. Mas a hora de quando a gente assa os bolos, você tem algumas dicas gerais assim que é bom se atentar quando a gente coloca a temperatura? Você já falou, né? Geralmente um pouco mais abaixo, mas fora isso, tem alguma... Tem muitas dicas, né, para fazer o bolo perfeito. O bolo de fermentação natural, as dicas são as mesmas que um bolo de fermentação química. As dicas, na verdade, quando a gente fala dicas, né, Timo, a gente está se referindo a técnicas. Técnicas, regrinhas, talvez. Não é? Por que a gente fala dica? Porque quando a pessoa fala, se eu for falar técnicas... Não quero saber. Quero saber, isso é muito difícil. Nossa, nunca vou mexer com tanta técnica, meu Deus. Aí você fala dica, suaviza, né? É verdade. A pessoa já olha com outros olhos. Olha, tem um monte de diquinha, então eu vou fazer. Se eu conseguir, é assim que a gente faz, né? Vocês também conseguem, porque não há dificuldade. O que há, igual a questão do bolo, do forno, é você seguir todas essas regrinhas, né? Não pular etapas. Na hora de começar a fazer uma receita, leia a receita. Isso é importantíssimo. Ler geralmente é muito bom, né, fazer. Quando tem uma instrução, é bom usar a instrução.
E às vezes a pessoa corre para a cozinha, meter a mão na massa e quando chega na metade, não tem o óleo, não tem a gordura, não tem o ovo. E aí? Então ela fica decepcionada e frustrada e às vezes nem quer voltar mais para a cozinha por conta disso. Então exige um pouquinho de planejamento. Você lê a receita. É assim, uma dica ótima. Leia toda a receita. Vá na sua despensa, vê o que é que você tem, o que é que está faltando. Vá ao mercado, compre. Amanhã, tal hora, quando eu chegar do trabalho, eu vou fazer o meu bolo. E aí você faz, né? Meça tudo. Isso é importante, é ter a balancinha. Eu até trouxe ela comigo. Ela anda sempre comigo para onde eu vou. A balança é essencial. Medir tudo na balança. E eu prefiro a balança porque você tem padrão. Mesmo quando se fala em xícaras medidoras, copos medidores, eu não gosto. Eu fico com um pé atrás porque às vezes foge um pouquinho do padrão e aí você acaba errando naquela medida. Para mim, assim, né? também, assim. A panificação é essencial. E na confeitaria também, né? Essencial a balança. Então, eu falo, gente, a única coisa que você precisa comprar é uma balança. O resto você tem que... Mas é verdade, faz diferença mesmo. E para assim, quem começa parece que não, mas é realmente pequenas diferenças, especialmente nos líquidos, dá uma coisa totalmente diferente. Uma balança, você vai errar e vai jogar produto fora, entendeu? E isso é frustrante também, Sim. né? E uma balancinha dessa custa, hoje eu vi de R$16. Então, vale muito a pena. Então, assim, é uma sequência de regrinhas que você vai seguir. Olhar se você tem tudo, pesar tudo, sempre peneirar a farinha. Sempre. Se você tem um bolo fofo, aerado, peneire. Ah, mas a minha farinha é nova. Não, peneire a sua farinha. Sempre. Tá? É uma regrinha. Eu mesma já pequei muito, porque minha farinha eu comprei outra novinha. Mas ela tem umidade. E às vezes fica uns grânulozinhos. E quando você peneira, fica tudo igual. E seu bolo ele vai ficar com uma estrutura muito melhor, mais macia, mais fina. E vai crescer melhor também. E já que é assim, só para acrescentar, mas você peneira fazendo pão também? Às vezes sim, às vezes não. No pão, como trabalho com pão por mais tempo, você tem tempo de dissolver toda essa farinha, a quantidade de água para hidratar. Você dá tempo dessa farinha se hidratar completamente. Então, não há necessidade. É mais... só se você tiver com uma farinhazinha assim, meio antiga e tal, que aí você peneira, que é interessante. Tem uns grânulozinhos, é bom tirar, para não ficar no seu pão depois. Mas isso é mais importante no bolo. Né? No bolo isso é muito importante. Sim. Aqui no pão a gente geralmente sova bastante tempo também, né? É outra coisa. E não, a gente não busca aquela maciez que nem no bolo. É diferente. Né? Então isso faz muita diferença no bolo. Né? Então, depois dessas regrinhas básicas, você está com tudo pronto. Pré-aquecer o forno é essencial também. Você perguntou. Então, antes de começar, a primeira coisa que eu faço é untar a forma. Eu deixo ela pronta. Unto a forma, ou com manteiga, com farinha, ou desmoldante, que você tiver. E deixa ela pronta lá. E vai preparar isso para não deixar a massa muito tempo deixando desenvolver glúten, é por isso? Exatamente, é por isso. E quando a gente utiliza o bicarbonato de sódio na massa. Se eu acrescentar bicarbonato de sódio na massa, o bolo tem que ir... É a última coisa que eu coloco no bolo, é o bicarbonato. E você tem que colocar imediatamente na forma e ir para o forno. O forno tem que estar pré-aquecido. Para esse bicarbonato, então, conseguir fazer toda essa... O bicarbonato, se não me engano, ele reage com o calor do forno, né? Mas também com a acidez do levain, nesse caso, é isso, né? Quando a gente usa o bicarbonato, sempre tem que ter um elemento ácido no seu bolo. Sempre, né?
porque senão ele não vai reagir bem, ele vai produzir um metal chamado, se não me engano, carbonato de cálcio, acho que é isso, que Uhum. tem um gosto metálico na sua boca, tá? Então, você acrescenta ele por último e vai direto para o fogo. Se você deixar ele muito tempo sem ser aquecido, ele produz o carbonato e água. Uhum. E o gás você perde. Okay. Então, é como se estivesse colocando sua água dentro do seu bolo e um metal, entendeu? Deixa, a massa está pronta, por último, o bicarbonato e põe no forno já pré-aquecido por 15 minutos, tá? Colocar bolo e pão também, né, Tima? A gente não pode usar forno frio jamais. Não dá. Você estraga a sua receita. Algumas seguidoras sempre falam: Helenice, eu tirei meu bolo do forno e ele murchou, não cresceu. Enfim, pode ser por conta do forno, que não foi suficientemente pré-aquecido, né? Isso faz toda a diferença no bolo. E aí você põe sua receita perdida por conta do forno. E o forno bem calibrado. Outra coisa que é importante. Os fornos domésticos, cada um tem seu forno, né? Forno é igual companheiro, marido, esposa, cada um tem seu e cada um funciona de uma maneira diferente. É muito interessante a gente saber a temperatura que o nosso forno está trabalhando. Isso é primordial. Porque se eu De falo... fato, né? Não só quem está marcando lá. Não marca, né? Os fornos domésticos, aquele termostato, aquele botãozinho lá, o meu mesmo não trabalha. Eu tenho que colocar ele a 250, o forno doméstico, né? Eu tenho que colocar 250 para chegar em 15 minutos a 180. Senão, Sim. Você usa forno a gás ou elétrico? uso forno a gás. Uso elétrico também. Né? Dá para chegar uma belezinha aí para mim também agora. Um forno. Bom. Sim. Mas é muito interessante. E assim, a gente faz tudo no forno doméstico. O importante do forno doméstico é você saber controlar a temperatura dele, né? Se você não confia, ou se você, por exemplo, tirou o seu bolo, não deu certo, demorou muito a assar. Quando demora muito a assar, você pode perder essa estrutura, perder a umidade, o bolo ressecar, porque ficou muito tempo no forno, a temperatura errada. Então é interessante, se você não tem certeza dessa temperatura, um termômetro, né? Olha só. Essa é a dica de ouro. Esse termômetro, né? É super baratinho também, a gente compra em loja aí na internet e vale super a pena. Ele mede em graus Fahrenheit e graus Celsius. E a gente aqui no Brasil não está acostumado com graus Fahrenheit. Os números de dentro é que são os graus Celsius, de fora Fahrenheit. Então a gente trabalha com de dentro. Então ele tem uma garrinha, tá vendo? Põe essa garrinha lá, ligou o forno, põe o seu termômetro lá na grade. E a grade tem que estar sempre no meio, tá? Não pode estar embaixo, porque o seu forno, à medida que vai aquecendo, o ar quente, né, ele vai se espalhando por todo o interior do forno. Então, se você coloca o bolo, a grade, na parte do meio, você aproveita melhor esse calor em volta do seu bolo todo, do que se você deixar na grade de baixo ou na grade de cima. Então, ele tem que estar na posição mediana, porque aí esse vapor ele é melhor distribuído e o seu bolo vai assar por igual também. Isso é uma dica importante também. Né? Bom. Isso seria para os dois tipos ou mais para forno a gás? Os dois tipos. Funciona. Até que você tem um forno de convecção, que é aquele que tem o ventilador atrás, né? Faz a distribuição, né, do ar dentro. Mas para quem não tem esse recurso, o recurso é esse, né? Coloca na grade do meio, porque você vai aproveitar melhor o calor que é gerado ali dentro do forno, né? Então,
Termômetrozinho ajuda bastante. Mas eu tenho outra dica, Timo, se me permite. Com certeza, queremos escutar todas as dicas. Porque é muito interessante para a dona de casa. Às vezes ela fala assim, eu não vou comprar um termômetro porque eu só faço um bolinho de vez em quando, só para mim, eu não preciso disso, né? Mas assim, é um baratinho que vale a pena você ter. Mas se você não quiser ter o termômetro, tem um teste que a gente pode fazer com açúcar. Você aquece o forno, liga o seu forno, deixa lá 15 minutos a 180 graus, né? Prepara uma forma, coloca um papel alumínio nessa forma, coloca uma colher sopa de açúcar cristal em cima do papel alumínio. Quando deu o tempo de 15 minutos, coloca no forno esse açúcar. Entrando no forno a 180 graus, ele tem que caramelizar esse açúcar. Se caramelizou, é porque seu forno está calibrado a 180 graus. Se demorou isso acontecer, seu forno está com a temperatura abaixo de 180. E, ao contrário, se o seu açúcar queimar muito rapidamente, é porque ele está com a temperatura acima. Isso porque é isso. O açúcar, o ponto de fusão dele, 180 graus. Então, você consegue fazer esse teste. Muito bom. Então, quem não tiver termômetro, não tem desculpas mais. Desculpa. Tá? Sim. E essa parte é muito importante, né? Porque, assim, às vezes você está com algum erro, algum problema, e talvez não seja a temperatura, mas dessa forma você pelo menos pode tirar essa dúvida, saber se é ou não é essa parte. Sim. Então, é importante realmente saber com que a gente trabalha. É muito importante, porque você pode colocar todo o seu trabalho a perder na hora de você assar, né? O seu pão ou o seu bolo. Isso funciona para pão também, né? O pão a gente precisa de uma temperatura um pouco mais alta, até 250 graus, ou um pouquinho mais que isso até. E o bolo não, uma temperatura mais baixa. Mas calibrar o forno é muito importante. Você saber exatamente com que temperatura você está trabalhando. Muito legal. Bem interessante, isso eu nunca ouvi falar de usar açúcar, mas faz sentido, como o ponto está bem nessa temperatura, né? Essa com uma confeiteira. Eu não sou confeiteira, né? Mas eu sou uma curiosa. O livro da Joyce Galvão, ela é maravilhosa. Bolos. Sim. Por isso é legal também, né, essa troca de conhecimento, assim, porque sempre alguém sempre sabe coisa que a gente não sabe, assim, isso é a coisa boa. Compartilhar é muito bom. Essa partilha faz parte. Quem partilha pão é muito gratificante. Eu amo isso, assim, gosto muito do que faço. Faço por amor mesmo. Dá para perceber. Obrigada. Sim. É muito legal. É paixão. Tem... bom, você tem mais dicas? Que tinha mais pontos, regrinhas que você tinha, que você gostaria de... Deixa eu ver. Eu fiz uma lista de dicas, porque assim, para bolo são sensacionais. Por exemplo, a farinha. A farinha, você não use farinha vencida nunca. Não use farinha. É importante. Porque você usar uma farinha vencida, você vai ter um cheiro ruim no seu bolo, o sabor. No pão, a mesma coisa, né? Uma forma de você conservar a farinha é na geladeira. É uma estratégia legal. Principalmente a farinha na geladeira. Quando você for utilizar, ela vai estar bem legal. Outra dica importante é a gente tirar todos os ingredientes que a gente guarda na geladeira meia hora, no mínimo, antes de fazer o bolo. Ovos, leite, né? A gordura, eles têm que estar à temperatura ambiente. Isso é muito importante, porque você usar ovos, o leite, em temperaturas muito baixas, você diminui a absorção de água, a absorção da farinha, enfim, muda toda a estrutura química ali do que você está tentando fazer. Então, você tem que tirar
Vou fazer o bolo. Corre na geladeira, tira tudo de dentro da geladeira que você vai utilizar. No mínimo meia hora. Aí agora tem aquela questão da temperatura ambiente, né? Eu moro num estado, por exemplo, que a temperatura ambiente, assim, anual, ela varia muito pouco. O nosso inverno aqui não é tão rigoroso, o nosso verão não é tão rigoroso, né? Então, a gente fica aí entre 28 e 30 graus, que é a minha temperatura aqui. Então, assim, aí a pessoa fala, mas Helenice, eu moro... Ficou uma estufa, né? Perfeito. Cama, é 50 graus. Minha Não, temperatura... para fazer pão, assim, é ótimo mesmo. Fazer pão é a mesma coisa, né, tio? Então, assim, a temperatura ambiente, na verdade, ela tem que estar em torno de 28 graus, né? Essa é a temperatura ambiente, mas dos seus produtos também, que você vai trabalhar. É trazer tudo para 28, 27 graus, né? Variação de 6 até 30 graus. E, digamos, aqui, por exemplo, onde eu estou em Paraná, o inverno já está um pouco mais rigoroso, assim. Seria válido, por exemplo, esquentar o leite quando você usa, assim, pode fazer, né? Pode. Igual no pão, assim. Pode. Porque senão nunca vai chegar, né, a essa temperatura. Muito para você obter essa... A gente tem que obter uma mistura homogênea. Se você colocar um leite que ele está com uma temperatura muito baixa, isso demora a acontecer. A manteiga, a mesma coisa, ela não vai homogeneizar. E aí demora e você pode desandar com a sua receita, o equilíbrio dela. Você não vai ter um bolo. E a tendência é ficar mais cedo também, né, quando está a temperatura mais baixa. Então, é importante. Você pode aquecer. Você pode aquecer um pouco. No caso dos ovos, como é que eu faço isso? Eu posso colocar ele dentro de uma vasilhinha com uma aguinha mais morna. Entendeu? Entendi. A 28 graus, você traz ele também para 28. Não vai cozinhar o ovo, né? Mas é uma água morna a 28 graus. Você tira ele de 7, 8 graus e eleva ele até 28 graus. Entendi. Bom. Próxima dica. Tem mais uma? Deixa eu ver. Se não tiver, eu tenho uma pergunta também ainda. Mas eu acho que de dica foi isso, gente. Mas foi muito bom, Elenice. Já nesse ponto, eu vou falar uma vez muito obrigado, já, porque muita coisa boa. Realmente. Vai ajudar para sair cada bolo bom agora. O que eu queria perguntar ainda é porque eu acho que é uma queixa comum, né? Parece que acontece bastante essa coisa de quando você tira o bolo e ele cai em si, assim, como você sabe explicar o que acontece, por que isso acontece e o que fazer para evitar esse fenômeno? Tem várias coisas que podem acontecer aí para o seu bolo afundar. A mais comum, né, e que assim, que eu sempre recebo ela, né, é você abrir o forno antes do bolo estar com estrutura formada. Né? O que é o bolo com estrutura formada? Quando eu misturo farinha, ovos, gordura, né, é como se eu estivesse montando a casa tijolinho a tijolinho. Né? E é como se fosse a proteína da farinha, fosse os tijolinhos, ovos e leite, é como se fosse a argamassa, e que eles vão se alinhando e formando aquela paredinha e a estrutura ali dentro daquela massa. Né? Quando eu abro o forno, antes dessa estrutura estar pronta, essa estrutura ela vai se formando à medida que o forno vai aquecendo, tá? Lentamente. Tá? Forno não, massa. Né? A massa entra no forno frio, mas o forno está quente. Não é isso? À medida que ela vai ganhando temperatura, ela vai alinhando e formando essa estrutura, como se fosse montando ali os tijolinhos de um muro ou de uma argamassa. Isso acontece lentamente. Até os 60 graus no bolo, internamente, isso vai formando. Você vai formando essa estrutura do bolo. Né? 60 graus, você disse? 60 graus. Né? Tipo, só para ter uma ideia, mais ou menos quanto tempo no forno para chegar lá? Sim. Minutos. Desculpa, não entendi.
estava falhando 20 minutos. 20 minutos. Se você, Então não abria a porta antes de chegar 20 minutos. se você abre o forno antes, você faz o quê? Você diminui a pressão, o ar quente que tem lá sai e o de fora que está frio entra e você tem um desequilíbrio ali de pressão e de vapor e você faz com que seu bolo. Essa é uma das causas principais do seu bolo murchar. É abrir antes do... Né? Como eu vou saber? Porque a gente quer bem, né? Normalmente, ele começa a soltar os aromas nesse tempo. É verdade, tem aquele ponto, né? Que é o ponto. Começa assim. Você está com a estrutura formada, essa estrutura dele formada, né? Os gases o gás carbônico que foi ali formado, ele ocupou esses espaços entre o bolo, né? Ele cresceu, né? Ocorre uma condensação, endurece essas partes líquidas, elas endurecem, mas aprisionando o gás que se formou ali dentro da fermentação, né? Então, o bolo cresce, né? E a partir daí, desses 60 graus, que isso acontece com 60 graus, já forma toda essa estrutura, o bolo começa a assar, a ganhar cor, sabor e aroma, né? Depois que formou a estrutura. Então, vem os aromas. Então, a sua casa começa a ser invadida pelos aromas. Então, você sabe que aí você já pode abrir seu forno. Uma das melhores partes, né? É maravilhoso que os vizinhos falam assim: ah, Helenice, pelo amor de Deus. Amiga! Amiga! Né? Então, nesse tempo, o bolo começou a cheirar, você pode abrir seu forno, que não vai acontecer mais nada com ele já está pronto, formado, pode abrir. E no final, para você ter certeza que seu bolo está assadinho, o famoso testezinho do palito é sensacional. Pega um palito, né? Isso depois lá do tempo, 30 minutos, 45 minutos de forno, você pode fazer o teste de palito. Sempre no centro do bolo, nunca nas laterais, porque ele vai começar a assar, né, de fora para dentro. Então, se você pegar ali, você vai ter o miolo ainda mole, né? Então, você vai no miolo, na parte interna do bolo, espeta o palitinho. Se ele sair limpo, seu bolo está assado. Pode tirar. Você vê, né? Até no textinho do palito tem os detalhes. Mas é infalível. Sim. E por último, sempre, na hora de desenformar, também é um problema, Timo. Eu não sei se a gente pode se alongar um pouquinho mais, já deu 1 hora aí. Tranquilo, sim. Ok. Sem problema. Só que isso é 1h30, né? Daí o máximo do Instagram mesmo. Beleza. Mas tá muito interessante, tá show de bola. Ok. Então, assim, na hora que a gente tira do forno, deixa amortar. Você não pode tirar um bolo quente da forma. Tirou quente, você destrói o seu bolo. Ele vai desmanchar. Então, deixa ele ali ficar uns minutinhos. Se você consegue pegar na sua forma, ela está morninha e você já consegue pegar na forma, você já pode desenformar o bolo. Ele ainda está morno, tá? Mas você pode desenformar, que está na hora de desenformar. Não pode desenformar frio também, porque senão ele começa a suar na base interna ali dentro, né? E aí ele fica úmido, não é legal. E para quem vende... Vou mostrar outra coisa, Timo. Tá tipo uma pilha de lado aqui. A grade. Sim, essa é boa, sim. Tanto para pão quanto para os bolos. Eu sempre insisto com isso, eu sempre faço os vídeos mostrando. Você sempre deixa esfriar em cima de uma grade. Porque ela é toda furadinha, né? Então o ar vai passar por baixo e o bolo ou o pão não vai criar umidade. Vai esfriar por igual, sem umidade. Essa umidade pode até estragar seu bolo e seu pão. Principalmente para quem... Uhum. Sim. É isso, as dicas. Muito bom mesmo. Sim. Desculpa, estava falhando o áudio, pode repetir? Deu para escutar a última parte da minha fala? Deu. Faz só uma partezinha, assim. Então é
é isso. De dica, eu acho que é Sim. isso. Não, muito bom, dá realmente para perceber que você trabalha muito com isso, que você dedica, que você sabe, né, esses pontos. Estou muito. Muito bom mesmo. Parece que tem alguma coisa, eu vou ver se é caixinha ou uma pergunta. Ah, não, era só pedido para entrar no vídeo, acho que foi por engano. Eu só vou repetir rapidinho, resumir o que a gente falou aqui, porque deve ter gente que chegou agora, né? E para quem pensa, será que vale a pena de ver essa live de volta? Eu já vou falar que vale muito a pena, sim, eu gostei muito. A gente falou um pouco sobre as diferenças, né, entre fazer pão e fazer bolo, também sobre as coisas que são iguais e a quais pontos se atender. A Elinice aqui deu muitas dicas boas sobre a farinha, sobre o processo de fazer bolo. Então, vale muito a pena. Foi uma live muito bom. Nesse momento eu já vou falar. Elinice, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Foi muito enriquecedor mesmo. E se, se vocês não seguem a Elinice ainda, ela está aqui no Instagram, então segue o perfil dela. Sempre tem muitos stories, muitos posts, muito conteúdo. E você está no YouTube também, certo? Eu tenho um canal no YouTube, é o Helenice Cane, né? Uhum. Eu trabalho menos com o YouTube, mais com o Instagram mesmo. Mas, assim, Entendi. é legal. Tem um teste da farinha lá que é muito interessante para saber o ponto de hidratação. É muito legal a gente saber lidar com as farinhas que a gente tem em casa, né? Então, o ponto de hidratação, a quantidade de água que a gente coloca na farinha é fundamental para não errar o ponto do pão. É muito interessante. Sim, e para não criar confusão, a Elinice, ela não manda só no bolo, ela faz muito pão também. Eu acredito que até mais o fogo, né? Não quero falar a coisa errada, mas você faz as duas coisas muito bem feito. Então, vale muito a pena a gente seguir ela também no YouTube. E, mais uma vez, muito obrigado, Elinice. Eu que agradeço, foi um prazer enorme te conhecer. A gente só se conhecia, né, pelas redes e agora ao vivo. Muito bom, foi muito bacana. Esses encontros são muito bons, né? A gente dividir, compartilhar, é muito bacana. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, mais uma vez. Então, eu desejo uma ótima noite, primeiro a você, Elinice, e a todos vocês que estavam assistindo aqui a gente. E vemos você ou nas redes sociais ou na próxima live. E nos despedimos por aqui. Ok, boa noite, pessoal. Boa noite, Fiquem com Deus. Elinice. Muito obrigado. Obrigada a vocês.